Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz, receituário de sempre. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, deem um hype. Se quiserem apoiar o nosso trabalho, o link do LivePix aqui na descrição. O tema de hoje foi sugestão de um amigo, Jonathan Esteves, e ele diz o seguinte: como aplicar o que conseguimos adquirir de cultura na vida real? Isso me lembra o trecho de um livro do professor Olavo de Carvalho, chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, no qual ele diz: se você não é capaz de tirar de um livro consequências válidas para a sua orientação moral no mundo, você não está pronto para ler este livro. E eu me perguntei, por que nós nos preocupamos com a cultura? E eu penso que nós nos preocupamos com a cultura porque o cotidiano nos oprime e nós buscamos algo que nos põe em contato com outras realidades, com outros caminhos. Esse é um propósito da cultura. Nós não conseguimos conviver com esse cotidiano desencantado que nos oferece um mundo frio, confinado no determinismo dos cálculos. Nós sentimos o impulso da liberdade dentro de nós e essa visão de que a história individual é uma obra aberta da qual nós somos os autores. Mas, ao mesmo tempo, há o peso da sociedade sobre nós, que nos, que nos inibe. E nós precisamos fazer algo. E a cultura é exatamente esse ingrediente que nos permite operar sobre o mundo. Porque quanto menos cultura nós tivermos, mais nós seremos sujeitos a esse imprinting de que falava Edgar Morin nos Sete Saberes, resenhado aqui no canal, que o meio nos confere. O conhecimento, nesse sentido, ele nos acultura, na medida em que ele nos coloca, enquanto seus possuidores, numa instância superior à sociedade. O que não significa alienação, é importante lembrar. Isso não significa alienação, mas uma consciência dos limites e das qualidades do lugar em que nós nascemos e crescemos. Lugar não só no sentido geográfico, mas lugar no sentido sociológico, no sentido gnoseológico mesmo. Nós tomamos consciência desses limites, dessas vantagens e dessas desvantagens, dessas forças e dessas fraquezas. Graças à educação, nós temos a faculdade de julgar a nossa sociedade e de agir sobre ela no sentido de mudá-la. Daí a importância da cultura e daí a importância de nós, claro, sabemos tirar as conclusões necessárias à nossa orientação moral a partir da cultura. E a subir da cultura, portanto, ela não se separa de uma descida à cidade. Tomando o exemplo da metáfora platônica, nós somos, quando nós julgamos a nossa sociedade munidos da cultura, reis filósofos em certo sentido, porque nós julgamos a sociedade e nós buscamos agir nela para que ela se torne algo melhor. Então há ali um aspecto de simetria entre a alma do indivíduo que adquire cultura e o estado espiritual da sociedade. É importante pensar nisso porque a necessidade de nós termos, por exemplo, a expansão do direito à educação, que muitas pessoas colocam como uma política pública chave, ou em certo sentido para outra corrente, a consciência do dever de educar-se, surge exatamente dessa correspondência entre o aumento da educação e a ampliação do bem-estar da sociedade. É claro que essa analogia não é perfeita. Existem indivíduos que, por mais educados que sejam, não serão boas pessoas. Não há como ensinar virtudes a certos indivíduos que são disfuncionais, que vão prejudicar o corpo social de certa maneira e que vão ser objeto, por exemplo, do direito penal, que vão ser objeto de respostas, seja na esfera civil, seja na esfera criminal. De modo que essa esperança nossa de reforma do homem, ela já nasce, por um lado, malograda, porque uma reforma completa do homem não é possível senão em um plano transcendental. Contudo, nós insistimos na reforma do homem exatamente porque nós não conseguimos nos conformar com esse cenário. Daí a importância para muita gente da utopia. A utopia serve exatamente como esse horizonte que nos permite avançar enquanto sociedade. Claro, essa concepção da utopia para muita gente é ilusória, é problemática e nós não deveríamos talvez nos conformar com ela. Contudo, eu acredito que a utopia tem essa função importante na sociedade e nos permite talvez sair desse marasmo, dessa crise de crenças em que nós vivemos, esse niilismo, nesse consumismo em que a sociedade tem chafurdado. E nós temos na cultura essa ferramenta
de evolução, essa ferramenta de melhora. Contudo, essa aplicação ela pressupõe uma correta assimilação do conteúdo. O referente concreto é identificado exatamente a partir do exercício da boa leitura de um texto. A boa leitura de um texto ela não é apenas importante para entender o texto, ela é importante para, depois da compreensão, exercer uma influência positiva, seja uma influência política, uma influência social, uma influência intelectual, produzindo outra obra, respondendo àquele livro, àquele texto. Então vejam que nós temos de empreender esse esforço de compreensão, esse esforço de relacionamento com o texto, que envolve às vezes também uma leitura imanente do texto, acima de tudo. E é importante ter essa primeira postura de leitura imanente, porque a leitura imanente ela nos permite entender o texto e de fato nos colocar dentro daquele conjunto de raciocínios. Evidentemente a leitura transcendente se fará necessária em certos aspectos. A leitura imanente tem seus limites, ela não é infalível, porém ela é o primeiro passo. A leitura imanente nos permite entender aquele texto enquanto unidade de raciocínio. Por outro lado, à medida que nós nos familiarizamos com a pessoa do autor, é evidente que aquele texto não existe enquanto unidade isolada. Ela existe a partir de outros conceitos que são desenvolvidos em outras instâncias, e o acesso a essas instâncias vai nos permitir entender aquele texto. Daí todo um trabalho de formação que antecede a leitura de qualquer obra. Lembrando a filosofia a partir de seus problemas do professor Mário Ariel Gonzalez Porta. O trabalho de se preparar para a leitura de um texto, que é, sem dúvida, fundamental. Sem essa preparação, nós corremos o risco de esbarrar em um muro intransponível. E um muro intransponível de debates, e um muro intransponível de vocabulário, e um muro intransponível de referências históricas que nós não possuímos. E para ultrapassar esse muro é que nós temos de nos preparar. E essa preparação é sim um passo imprescindível. Daí a importância, por exemplo, da história da filosofia, daí a importância dos comentadores, daí a importância de todo o trabalho filológico, do estabelecimento de uma edição crítica. Tudo isso nos prepara para a leitura do texto. Agora, existem momentos em que a culpa não é nossa. E há um limite, por exemplo, do que o pessoal chama de brio, lembrando aquele vídeo viral do professor Clóvis de Barros. Às vezes não é falta de brio, é que o autor não soube se expressar bem. Nós não podemos partir da presunção de que o autor se expressou mal, mas em certos momentos é a conclusão inevitável. Nós nos deparamos com a leitura de um texto e aquele vocabulário, aquela forma de se expressar, aquela falta de referente, ela não é devida à nossa carência, e sim à carência do autor. Agora, para produzir um juízo sobre isso e dar a palavra final, nós precisamos, nós mesmos, de um certo nível de cultura, para decretar que um texto é ruim e que de fato aquela pessoa não tem competência para se expressar sobre aquele determinado tema. Isso exige de nós já uma cultura que só a leitura nos proporciona. E nós temos de dominar essas contribuições da lógica e dos comentadores para corroborar as nossas conclusões. E ao mesmo tempo, nós temos de nos familiarizar com o debate. Às vezes as pessoas acusam determinados autores de falta de clareza, quando essa falta de clareza, na verdade, decorre simplesmente da falta de familiaridade daquele crítico com o vocabulário, com os termos, da falta de uma experiência com aquele vocabulário, com aquele autor. A partir do momento em que você domina os conceitos-chave, o exercício de ler aquele texto se torna mais confortável, se torna mais familiar, mais palatável para você, justamente porque você superou essa primeira barreira. E às vezes o próprio tema do autor também se situa na fronteira. E se você não dominar pelo menos alguns anos de debate, alguns séculos de debate, você não vai acessar aquele conhecimento de fronteira no primeiro momento.
Você vai precisar retornar ao texto. E daí a necessidade também da releitura. Algo que muita gente não gosta, mas reler o texto é fundamental. Mais importante até do que ler um texto é reler o texto. E selecionar bem o que vai ser objeto de releitura. Essa é, sem dúvida, uma das grandes tarefas de um bom estudante. Selecionar aquilo que deve ser relido. Daí também a importância de ler pouco e ler bem. Ler muito nem sempre é um bom sinal. Às vezes, se você lê muito, significa que você lê mal. E o que você lê não vale a pena. Você simplesmente está se iludindo, consumindo muito conteúdo, sem perceber que esse conteúdo não vai fazer diferença nenhuma no seu dia a dia. Então, ler pouco, ler bem e reler. São 3 passos fundamentais. Outra coisa importante que nós precisamos compreender, retomando o Edgar Morin, já que esse canal tem o Edgar Morin praticamente um dos patronos, nós precisamos compreender o princípio hologramático de que o todo está na parte e a parte está no todo. Nós podemos não ter lutado a guerra de Troia, nós podemos não ter vivido a experiência de um adultério, nós podemos não conhecer a realidade de uma civilização de milênios, mas certas experiências presentes ali são transponíveis para a nossa época. E nós somos capazes de compreender, ainda que em microcosmo, aquilo que se apresenta em um romance, em um livro, por exemplo. E a partir dessa consciência de que o todo está na parte e de que a parte está no todo, que nós somos capazes de nos enriquecer com a literatura. Que nós somos capazes de nos enriquecer com um bom livro de filosofia, com um bom livro de sociologia, com uma boa análise de conjuntura. Justamente porque nós, embora não vivamos na mesma sociedade do autor, embora nós não participemos do mesmo tempo histórico, nós conseguimos transpor essas experiências para o nosso tempo, para o nosso contexto, para a nossa realidade. E daí um grande esforço, eu diria que principalmente na não ficção, de achar um referente real, quando possível, para aquilo que está sendo exposto pelo autor. Entender o que está sendo dito e não simplesmente decorar ipsis literis o que está sendo dito. Nós temos de memorizar o caminho argumentativo e não o que está sendo dito, a estrutura das frases. Nós temos de entender o caminho argumentativo para de fato chegar ao mesmo resultado daquele autor, para que nós sejamos capazes de refazer aquele caminho argumentativo. É esse o instrumento fundamental para uma boa leitura. Como diria o Schumpeter num artigo sobre cálculo econômico, só quando nós de fato somos capazes de reconstruir o caminho argumentativo do autor, seja para concordar, seja para apontar as falhas, é que de fato nós podemos abrir a boca e dizer: eu conheço o autor tal, eu conheço o texto tal, eu sou capaz de expor as ideias que estão ali presentes. Sem isso, nós vamos estar simplesmente fazendo uma memorização mecânica. E essa memorização mecânica, ela é uma etapa importante do conhecimento, mas ela é um degrau. Existem outros degraus que nós precisamos subir para podermos de fato dizer: eu entendi esse texto, eu de fato entendi uma filosofia, eu de fato entendi um livro, e eu sou capaz de expor o que está escrito ali sem me atrapalhar, sem ter brancos de memória, sem ter problemas de raciocínio no momento em que eu estou formulando aquela exposição. Então é importante ter essa consciência. E claro, a cultura permite a aplicação desse princípio hologramático e, evidentemente, a nossa compreensão ela vai se enriquecendo à medida que nós incorporamos novos horizontes dos livros, novos horizontes das aulas, novos horizontes que as obras intelectuais incorporam ao nosso conhecimento. Então, evidentemente, a cada vez que nós entramos em contato com um texto, nós vamos apresentar outras características. Nós vamos ser diferentes do que nós éramos na primeira vez. Se eu leio Platão hoje, depois de ter lido comentadores de Platão, depois de ter lido sobre a história da Grécia Antiga, eu terei outra perspectiva de Platão, uma perspectiva mais rica, uma perspectiva que incorporou novas compreensões e a partir disso vai produzir uma leitura qualitativamente diversa e melhor também, por consequência. Dou o exemplo até do Schumpeter também, de outro texto dele que já foi objeto de resenha aqui no canal, o Como se estuda a ciência social,
e dá o exemplo de Darwin, e a faxineira que estranhava que ele ficava o dia inteiro olhando para as plantas, e ele não faz nada, ele fica ali o dia inteiro olhando para as plantas. Nós, numa compreensão ingênua, podemos pensar, isso é inútil, não serve para nada, nós vamos olhar alguma coisa, algum fenômeno e achar isso é normal. Quando na verdade, por trás daquele fenômeno existe uma realidade que explica muita coisa, mas a qual nós não acessávamos exatamente pela falta das lentes corretas. E essas lentes corretas, elas são obtidas a partir dessa dimensão hermenêutica e a partir do enriquecimento das nossas compreensões, que vem pela leitura, que vem pela aquisição de cultura. E é a partir desse ampliar de possibilidades que nós conseguimos agir melhor sobre o mundo. Daí também que, por exemplo, o padre Sertiange, do A Vida Intelectual, ele alerte sempre para a necessidade da pesquisa se destinar a determinado fim. Ele coloca sempre esse marco da produção de gerar um resultado. Não no sentido quantitativo, produtivista, mas no sentido de direcionar aquilo ali, para não transformar a aquisição de conhecimento na mera satisfação de uma curiosidade. Embora a curiosidade seja importante na definição do seu tema de pesquisa, você não pode fazer leituras simplesmente a esmo. Você precisa estabelecer uma ordem em vista de um fim. E esse fim que o padre Sertiange coloca é exatamente a produção de um texto, a produção de uma obra, com a qual você vai exteriorizar aqueles resultados a que você chegou a partir da leitura. Então essa determinação de um resultado é também um ponto fundamental para você aplicar melhor no cotidiano aquilo que você adquiriu de cultura. É uma ferramenta para você melhorar a sua leitura também. Daí a importância que muita gente atribui ao ato de ensinar. Muita gente diz, quando você aprende um conteúdo com o objetivo da aula, você entende muito mais, você absorve muito melhor aquele tema. Exatamente porque você tem a preocupação de, quando repassá-lo, fazê-lo de forma clara, fazê-lo de forma simples, de forma que o aluno compreenda o que você está dizendo. E essa preocupação com a clareza, ela é também um ponto fundamental para a absorção do conteúdo lido e para a aplicação dele também. Então, para resumir, nós temos um caminho para aplicar a cultura na vida real. Eu diria que é um passo a passo. Primeiro, a curiosidade. A curiosidade nos delimita para um tema. A partir daí, nós escolhemos a leitura. A leitura é feita de forma atenta, em um primeiro momento com uma ótica imanente, depois uma ótica transcendente, buscando outros textos do autor, buscando a biografia do próprio autor, buscando o contexto em que ele se situa, buscando a história da disciplina em que ele opera, a história do país, se necessário. Depois, a verificação e a imaginação, que são etapas fundamentais também. Nós temos de verificar se o que está sendo dito pelo autor corresponde à realidade. A partir daí, exatamente esse exercício de formular exemplos que correspondam ao que o autor descreve, ou contra-exemplos, contra-argumentos que impugnem a tese do autor, ou, se possível, também contrafactuais, para entender de fato se aquilo que o autor aponta como causa o é realmente. Às vezes não é o caso. Então daí o exercício também da elaboração de contrafactuais, que é fundamental, sobretudo quando se lida com ciências sociais. O uso dos contrafactuais é imprescindível. Depois, a confirmação e refutação. A partir daí, desenvolver os argumentos que confirmem e reforcem a tese e os argumentos que refutem, em todo caso. Se for um texto literário, a assimilação ao repertório, a aprendizagem da técnica, a partir daí, numa perspectiva de absorção de técnica literária, que é algo importantíssimo. E, por fim, o resultado, a tese, o ensaio, o romance e o conto. Esse é o último passo, o mais importante, e é aquele a que nem todo mundo chega. Mas é uma perspectiva válida e que, sem dúvida, enriquece a sua leitura. Quando você faz uma leitura direcionada, com objetivo, você aprende muito mais. É um relato comum de pessoas que se submeteram a provas, que apresentaram teses, dissertações, dizer que
elas aprenderam muito quando estavam lendo na preparação da tese, exatamente pelo fato de que essa leitura era direcionada. E graças a esse direcionamento, elas foram capazes de aprender mais, justamente porque a leitura não era uma leitura à toa, não era uma leitura por mera curiosidade. Embora o exercício da curiosidade seja importante, não estou dizendo que se deve abolir a curiosidade, pelo contrário, é necessário estimulá-la. E hoje em dia, com a inteligência artificial, com a difusão das informações, nós temos de estimular a curiosidade dos nossos alunos. Por outro lado, essa curiosidade precisa de certos limites, certas balizas, dentro das quais ela vai florescer e ela vai atingir todas as suas potencialidades. Ela não vai ser malograda, exatamente por esse direcionamento que é fundamental. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários também, sugestões, críticas construtivas, e até o próximo vídeo.